Uma pessoa diz que foi uma cura, que foi intervenção de Deus, e a outra diz que foi coincidência, que foi algo surpreendente que a ciência ainda não consegue explicar. O lugar que as pessoas mais voltam para Deus, são confrontadas com a realidade, é no velório. E é por isso que a palavra fala lá em Eclesiastes que é melhor a gente estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Bom dia, meu nome é Marcelo, nós vamos estudar hoje um pouco sobre cosmovisão. Nós estamos aqui na congregação Caminhos da Torá, essa é a nossa escola bíblica, e nós queremos muito que você experimente e entenda qual cosmovisão, qual filtro você tem enxergado o mundo. Então, eu convido você a, junto comigo, fazer um experimento mental. Vocês sabem que os cientistas eles fazem experimentos, testes, que eles podem medir e provar e repetir. Da mesma forma, nós podemos fazer um experimento. A gente pode falar sobre um cenário hipotético, uma situação que aconteceu, e nós vamos pensar sobre as implicações e as consequências disso. E isso é um teste que talvez filósofos fazem, mas nós também vamos fazer um teste desse hoje. Quero que você, junto comigo, suponha, pense, imagine que alguém da sua comunidade, da sua igreja, da sua congregação, ficou doente. Vamos supor que é uma garota, uma menina ficou doente e ela começou a piorar muito. Ela foi para o hospital e os médicos disseram para ela que era uma condição muito séria. Na verdade, os médicos eles não souberam como ajudá-la. Eles não identificaram qual era a causa do problema, mas que ela não tinha mais do que 24 horas para viver. Eles fizeram tudo o que puderam. E você, espero eu, se juntou com as pessoas da sua comunidade, vocês decidiram orar por aquela pessoa. E vocês oraram fervorosamente. Vocês passaram a noite inteira em vigília, orando ali pelaquela pessoa, apresentando ela diante do Senhor. E o que acontece espero eu, que vocês oraram, a palavra ela fala sobre um caso muito interessante, de que quando Pedro foi preso, diz que mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E logo antes, no mesmo capítulo, Tiago provavelmente foi preso, a palavra fala que ele foi morto à espada, mas no caso de Pedro, havia oração incessante por parte da igreja, e a palavra diz que um anjo veio e libertou ele de uma forma milagrosa no meio da noite. Então você acreditou nisso. Vocês oraram, e no dia seguinte, nas primeiras horas do dia, vocês receberam a notícia que essa garota começou a melhorar. E, na verdade, foi algo muito rápido. Os médicos, eles até mesmo usaram a palavra milagre para descrever o que aconteceu com aquela garota. E a situação dela foi revertida completamente. Os médicos ficaram perplexos porque aquela garota foi curada. Eles não conseguiram explicar, porque eles já tinham feito tudo o que eles podiam. E como é que nós, então, agora vamos interpretar o que aconteceu? Como é que nós interpretamos esses fatos que aconteceram? Uma pessoa ficou doente da sua congregação, vocês oraram e essa pessoa melhorou. Nós vamos interpretar isso como intervenção divina, um milagre, uma cura. Mas e se você falar sobre o que aconteceu com um amigo seu? Vamos supor que esse amigo seu, ele é um amigo próximo, mas ele é ateu. Vamos supor que esse amigo, ele já leu vários dos livros de Richard Dawkins e outras pessoas que são ateus ferronhos. E você fala para esse amigo seu, eu tenho uma história para te contar. E você conta toda a história. Havia essa garota, ela ficou muito doente, os médicos não sabiam o que fazer. E nós oramos por ela, a comunidade se reuniu e ela foi curada. Olha que incrível. E esse amigo seu responde, uau, que incrível. Então Deus existe mesmo. Quando é que eu vou? Quando é que é o culto no final de semana? Vou com você. Será que essa seria a resposta dele? É improvável que essa seria a resposta de um ateu. Talvez ele responderia algo como
provável que os médicos não sabiam o que eles estavam fazendo, eles não entenderam. E esse amigo seu ateu, ele pode dizer assim, um dia a medicina vai descobrir o que aconteceu e vai poder explicar pra gente o que aconteceu. Foi simplesmente uma coincidência que vocês oraram e ela melhorou. E aqui a gente vê a fé de um ateu, a fé na ciência, que ela vai conseguir explicar um dia o que aconteceu. Ele provavelmente vai falar assim que isso foi simplesmente uma melhora repentina, ou algo que nós podemos explicar. Que as pessoas religiosas, elas oram, isso é costume delas, e que foi simplesmente o fato dela ter melhorado não significa que a oração fez isso. Ele também pode dizer que coisas surpreendentes acontecem, mas não necessariamente foi algo divino, uma intervenção divina. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Como pode ser que os fatos são os mesmos, mas nós temos duas interpretações completamente diferentes do que aconteceu? Uma pessoa diz que foi uma cura, que foi intervenção de Deus, e a outra diz que foi coincidência, que foi algo surpreendente que a ciência ainda não consegue explicar. A resposta é cosmovisão em conflito. Existem visões diferentes de como nós interpretamos o mundo. Então, o mesmo fato, ele é interpretado de forma diferente por pessoas diferentes. Obrigado. E nós vamos aprender como que essa cosmovisão ela é importante, como ela é formada, e elas estão em conflito hoje. Pessoas e grupos de pessoas enxergam o mundo de maneira diferente. Como a própria palavra fala, né? Cosmovisão vem de cosmos, que é mundo ou universo, e visão, como nós enxergamos. Então, as pessoas têm uma perspectiva diferente em como elas enxergam o mundo ou a realidade. E isso é claro que não tem a ver com o nosso planeta, só com as coisas criadas, mas tem muito a ver com a nossa mente, com as nossas emoções, com como nós interpretamos as questões da vida. As questões, por exemplo, se Deus é real. Algumas das questões para a gente entender cosmovisão é como Deus é, se ele existe? De onde veio o universo? De onde vieram os seres humanos? Se nós refletirmos nessas perguntas, nós vamos começar a entender quais são as nossas crenças mais profundas. Elas influenciam todo o resto, todas as outras coisas que nós acreditamos. Outras perguntas. Será que nós somos macacos evoluídos? Se uma pessoa acredita nisso, isso vai mudar a forma como ela vê o ser humano. Uma pessoa que acredita que a gente não tem alma, por exemplo, nós não somos espírito, ela vai ver o ser humano como animais, ou simples animais, ou como robôs que andam por aí de forma orgânica. Outras perguntas qual é o propósito da nossa vida? Existe vida após a morte? Se alguém não acredita que existe vida após a morte, isso muda como ela vive hoje em dia. De onde vêm os nossos valores morais? Por que eu falo que mentir é errado? Quem disse isso? Então isso vai mudar como as pessoas veem o mundo, tudo que elas acreditam. Essas perguntas ajudam a gente a começar a entender qual é a nossa cosmovisão. Ou qual a gente pensa que é a nossa cosmovisão. Porque muitas das vezes as pessoas se dizem, por exemplo, ter uma cosmovisão que é bíblica, que é alinhada com a Bíblia, só que na verdade a cosmovisão delas não é consistente com aquilo que elas dizem que acreditam. Ela acredita que Deus vê tudo e que Deus é santo, só que na prática ela não vive como se isso fosse verdade. Então essa crença dela não é consistente, não condiz com o que ela diz acreditar. E a questão é que as pessoas elas tendem a inclinar essas respostas para como elas veem o mundo, ou seja, todas as outras crenças da pessoa, todos os valores e princípios dela vão tender a inclinar para como ela responde a essas perguntas.
qual é a cosmovisão central lá dentro dela. E a cosmovisão, ela é como se fosse um umbigo. Talvez antes de hoje vocês não sabiam, talvez nem o que é cosmovisão. Mas igual um umbigo, todo mundo tem. Mas a gente não conversa muito sobre ele. Ou melhor ainda, é como se fosse o cerebelo. O cerebelo é uma parte do nosso cérebro que fica aqui atrás. A gente não vê ele, só que ele é muito importante para o que a gente faz todos os dias. A gente anda, a gente se locomove, isso tudo depende do cerebelo. Então, da mesma forma, a cosmovisão é muito importante, mesmo quando a gente não conversa muito sobre ela. Ela é essencial. A gente tenta dar sentido à vida. Por exemplo, alguém falece, a forma como a gente vai reagir àquilo vai ser de acordo com a nossa cosmovisão. Será que Deus permitiu? Será que Deus existe? Será que aquela pessoa vive depois da morte? A gente vai tentar entender, a gente vai... Será que... Pode falar. Oi? Você falou, será que ela vive depois da morte? Se eu te perguntaria, viva? E vive? Eu vou, de forma bem rápida, a Bíblia ela fala sobre, tem interpretações diferentes, o que acontece depois da morte, mas a nossa fé central é que existe a ressurreição. Então as pessoas elas vão voltar à vida para receber a justiça do que elas fizeram bem e mal. As pessoas falecem, né? E Deus ele vai trazer restauração não só para a terra, mas para o nosso corpo. Então ele vai restaurar o nosso corpo sem doença. Então vai ser um corpo de glória, ele vai ser um corpo que não tem doença, não tem morte. E aí a gente vai receber de forma justa, né, pelo que a gente fez durante a vida, o bem ou o mal. Então esse é um pouquinho da nossa visão de mundo. A gente sabe que está tudo bem, porque Deus ele vai trazer justiça. Mas imagine alguém que não sabe que Deus traz justiça. Como é que essa pessoa vai viver? Ela vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então sim, nós acreditamos que depois da morte existe vida após a morte, né? O que as pessoas chamam de céu. A palavra fala que Deus vai restaurar essa terra e tudo vai ser feito novo. Então Jesus vai voltar e ele vai restaurar as coisas. Mas nem todo mundo então está consciente da sua cosmovisão. Então o objetivo da aula hoje é a gente pensar sobre isso e até mesmo ser confrontado. Será que eu tenho vivido de acordo com uma cosmovisão bíblica que tem a ver com a verdade, que é a palavra de Deus? Vamos lá então. Esse é um dos motivos que nós vemos várias discordâncias. As pessoas elas discordam, né? De forma radical até. E às vezes é por causa de como que elas veem o mundo. A cosmovisão é como se fosse um par de óculos. Imagino que eu tenho uma lente colorida nesse óculos. Tudo que eu vou enxergar vai ser colorido, vai ser de uma forma diferente. Então as pessoas veem as coisas de forma diferente. E até mesmo a cosmovisão ela pode fazer com que a pessoa ela não veja alguma coisa, ela não perceba alguma coisa. Ou ela veja alguma coisa de forma distorcida, que não é de acordo com a verdade. Então ela vai tentar interpretar as experiências dela de acordo com esse filtro que ela já tem. E então, quando nós pensamos sobre isso, essa pessoa ela vai pensar o que é possível, o que é impossível, de acordo com a cosmovisão dela. O que ela pode acreditar ou não. Ela vai começar a pensar o que é provável acontecer ou não. O que é bom e o que é ruim. Tudo é através desse filtro. Então, isso é muito importante. É uma pessoa, por exemplo, o ateu que a gente mencionou no início da aula, ele vai estar disposto a acreditar que aquilo foi um milagre ou não. Porque se você contar a história da garota que foi curada por Deus através da oração, você contar aquela mesma história para outra pessoa, aquela pessoa pode estar disposta a acreditar em você. Nossa, realmente isso pode ter sido um milagre de Deus. Quando nós pensamos em uma casa, qual que é a primeira parte da casa a ser construída? O alicerce. O fundamento. Porque ele é fundamental para a casa. Nada na casa pode ser construído sem o fundamento. E depois nós construímos a estrutura
central da casa. E isso é como se fosse a cosmovisão. Em cima dela, nós vamos continuar construindo a nossa vida, o que nós acreditamos, as nossas ideologias e, por fim, as nossas ações. Nós só fazemos o que fazemos porque nós acreditamos que aquilo é certo ou errado. Não sei se você já percebeu, mas muitas das vezes, quando alguém vai fazer uma coisa errada, a pessoa conta para ela mesma uma história. Ela conta para ela mesma uma desculpa para fazer aquilo. Por exemplo, o ladrão, ele vai assaltar alguém, ele chama aquela pessoa de uma palavra ruim. Você é um vagabundo, você não merece, você é um playboy, você é alguma coisa. Porque se ele usar aquilo, ele vai ter uma desculpa na consciência dele para falar assim, já que ele é isso, eu posso roubar ele. Quando Hitler começou a fazer suas propagandas nazistas, eles começaram a falar o quê? Os judeus comem crianças. Os judeus são a causa dos nossos problemas. Eles são ricos e por isso que a gente está nessa situação. Então ele falou para todo mundo que eles merecem morrer. Por quê? Porque eles são ruins, porque eles são uma raça diferente. Então, isso justifica na sua mente as suas atitudes. Por isso que aquilo que você acredita influencia diretamente aquilo que você faz. Se você vai comer alguma coisa que você não deveria, o que você faz? Fala, só dessa vez. Começa a dieta amanhã. Você dá desculpas porque aquilo que você acredita influencia as suas ações. Então, isso é parte, fundamental da gente compreender o que é cosmovisão. Ela forma então esse fundamento, a estrutura para a gente ver o mundo, e mesmo que você não consiga ver a fundação da casa depois que ela está pronta, ela ainda assim está lá e ela é muito importante. As outras partes da casa, elas também são muito importantes. Só que nós vamos falar do fundamento hoje e como que ele influencia o resto da casa. Normalmente nós não pensamos sobre isso, mas é fundamental a gente ter uma cosmovisão correta. Mateus 22 fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus, ele está pedindo para a gente, considerem o primeiro mandamento e considerem que vocês têm que fazer isso com a sua mente. O que significa amar a Deus de todo o entendimento? Se não pensar da forma que Deus pensa, acreditar naquilo que a palavra diz que é verdade, significa honrar a Deus com o nosso intelecto, com as nossas crenças, com a nossa mentalidade. E nós, por isso, devemos nos achegar próximos de Deus, nos parecer com Yeshua da forma que a gente pensa. E é por isso que a gente tem que ser intencional em fazer isso aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não pensando da forma que o mundo pensa, mas pensando da forma que Deus pensa. E a gente vai entender que é possível mudar a nossa cosmovisão, mas é muito difícil também. E é por isso que a palavra fala que isso tem que ser de forma intencional. Se conformar com o mundo, com a cultura, é mais fácil do que transformar a sua mente. Ela precisa ser renovada para se parecer com Yeshua. Porque você não fica preso à sua cosmovisão a sua vida toda. Da mesma forma que você decidiu seguir Yeshua, ou da mesma forma que você está preso à sua família a sua vida toda. A sua cosmovisão é possível mudar. Na verdade, toda pessoa que quer aceitar Yeshua, Jesus, ela precisa mudar a sua cosmovisão. Ela precisa se arrepender. E Deus é aquele que ele vai chacoalhar a sua cosmovisão. Ele vai chacoalhar aquilo que você acredita. Então, quando a gente fala sobre conversão, se converter, mudar o seu caminho ao Senhor, a gente está falando necessariamente de uma mudança de mente.
É claro que se converter não é só mudar a mente, mas uma parte central de se converter é sim mudar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. E quando a gente pensa sobre isso, é impossível para nós mudar da maneira que a palavra de Deus fala para a gente mudar. E na verdade, não só isso, nós como seres humanos, nós temos uma resistência contra a mudança. Só que a palavra de Deus é muito clara, ela exige uma reorientação de como que a gente pensa. E essa reorientação ela é radical, ela é completa. Se a gente lê as instruções de Jesus, ele fala para a gente mudar de forma radical. Vocês se lembram que eu falei com vocês da casa, do fundamento? Se eu chegar para você e falar assim, você precisa mudar essas cadeiras aqui. Você precisa mudar o seu sofá da sua casa, porque aí você vai conseguir ver melhor a sua televisão. Se eu falar isso para alguém, a pessoa provavelmente vai falar assim, vamos tentar. Qual que é o problema? Se não der certo, eu posso mudar para a forma que estava antes. É simples. Mas a questão é que a mudança que Jesus, que o Evangelho pede da gente, seria a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, você tem que mudar de casa. Você tem que pegar tudo que você tem e mudar para uma casa completamente diferente. Aquela pessoa vai ter uma resistência muito maior contra essa mudança. Então uma forma de isso acontecer é eu chegar para essa pessoa e falar assim, a sua casa ela está com buracos, vazamento. Sua casa está com uma infestação de baratas, de várias coisas que não são boas. Está com uma infestação de cupim. Aí então, você vai parar e pensar, realmente é uma boa ideia eu mudar de casa, fica à vontade. É uma boa ideia eu mudar de casa, porque essa casa não está valendo para mim mais, essa casa não é boa mais. Então, para alguém abraçar uma cosmovisão bíblica, essa pessoa precisa mudar completamente. Eu posso então chegar para aquele amigo meu ateu, ou outras cosmovisões, e falar para eles, a sua cosmovisão tem um problema, ela tem uma goteira, ela tem uma infestação de baratas na forma como você vê o mundo. E aquilo pode ajudar. Deus, ele pode usar aquilo, usar as nossas palavras para trazer uma mudança para como essa pessoa enxerga o mundo. Mas é só o Espírito Santo que consegue convencer e fazer uma pessoa realmente ter uma mudança profunda de que ele é o centro e não ele mesmo. Então nós vamos fazer o que essa aula? A gente vai agora aprender um pouquinho também sobre outras cosmovisões. Porque quando a gente fala da forma que a gente crê, que a gente enxerga o mundo, a gente tem que entender que as pessoas têm formas diferentes. Então quando eu for conversar com alguém, com um amigo, familiar, eu posso ver que às vezes ele está enxergando o mundo de uma forma diferente. E se eu cutucar essa visão de mundo dele, pode ser que Deus use aquilo para essa pessoa reconhecer ao Senhor. Ou pode ser também que alguém que se diz um crente, alguém que acredita na Bíblia, ele na verdade está tendo uma vida, os frutos diferentes daquilo que ele diz que acredita. A cosmovisão dele então, as ações dele não estão sendo consistentes com aquilo que ele acredita. Então a gente tem que confrontar essa pessoa, da mesma forma que nós temos que ser confrontados agora, através dessa aula. O Espírito Santo, então, ele pode usar, as outras cosmovisões elas podem ter falhas, e o que nós vamos fazer agora é entender como que esse processo acontece. E talvez essa pessoa vai ficar mais disposta a nos ouvir. Como que isso acontece, então? Nossos pensamentos da nossa vida. Nós temos uma cosmovisão. Nós acreditamos que o que é real, o que é verdade, qual é a realidade. Nós chamamos isso então de cosmovisão, filtro ou a crença central dessa pessoa. Por exemplo, se Deus existe, se existe vida após a morte, aquilo que a gente falou. E o que é real vai determinar
ou vai influenciar muito o que essa pessoa acredita que é verdade, aquilo que existe ou não existe. E essas vão ser as crenças dessa pessoa. Essa pessoa vai começar a acreditar. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Aquilo que aquela pessoa acredita vai determinar os valores ou princípios dela. Aquilo que ela acredita que é bom. Se ela acredita que a vida é importante, então um princípio, um valor dela vai ser: não podemos matar, porque eu acredito que a vida é importante. E a partir do que ela acredita que é bom, isso vai influenciar o que ela faz, as ações dela, os comportamentos dela. Se eu acredito que eu preciso ser bem-sucedido, então um dos meus princípios vai ser que eu tenho que trabalhar, vai ser que eu tenho que honrar as pessoas, vai ser que eu tenho que acordar cedo. Então as minhas ações vão ser: eu vou arrumar minha cama de manhã, eu vou correr atrás de um bom emprego, eu vou ter essas ações. Por isso, o que a gente acredita, né, como as nossas crenças são importantes. Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguém que diz, por exemplo, que Deus não existe ou que coisas espirituais não existem, essa pessoa ela tem uma cosmovisão que a gente chama, em termos técnicos, de naturalista. Naturalista é o quê? Natural. O que é natural? O mundo físico. Então, essa pessoa, isso aqui é o que ela acredita. A realidade é apenas matéria, energia, isso aqui, ó. Leis naturais, Deus não existe alma, não existe vida após a morte, ou um propósito maior do que eu, um propósito espiritual. Então essa pessoa, a partir do momento que ela acredita nisso, a forma como ela vai viver vai ser só pensando sobre aqui e agora. As atitudes dela, as crenças dela não vão ter nada a ver com o futuro depois da morte, ou relacionado com Deus, ou relacionado com o que a religião ou o que a moral diz. Porque ela só acredita e ela tem que, as coisas que ela vai fazer, a forma como ela vai viver a vida dela vai ser aqui. Esse mundo é o que mais importa para ela. Diferente de nós, diferente de outras cosmovisões. Então tudo tem que ser explicado a partir desse mundo. Então vamos pensar quais seriam algumas crenças dessa pessoa. Alguém que tem que é um naturalista, que acredita que só existe um mundo físico, ele pode pensar: esse mundo veio da evolução, evolucionismo. A vida é curta e não tem propósito. A pessoa vai viver a vida dela pensando: não tem um propósito maior. É só aqui, a gente morre e acabou. A consciência, o que é certo e errado moralmente, não matar, não roubar, a consciência, elas são apenas reações químicas no cérebro. Nada mais do que isso. O que a gente pensa que é certo e que é errado, você decide, é só reação química no seu cérebro. Não existe bem ou mal absoluto. Os seres humanos criaram isso. Isso foi uma ideia dos seres humanos. Nós criamos o que é certo e o que é errado. Quais vão ser as consequências disso? Essa pessoa vai começar a acreditar que ela pode escolher o que é certo e o que é errado. Porque cada um tem o seu cérebro, cada um pode inventar o que é certo e o que é errado. Essa pessoa vai começar a valorizar mais do que tudo o seu prazer, o seu conforto agora. O sofrimento para ela não vai ter sentido nenhum. Então ela vai tentar se proteger do sofrimento. Ela não quer ser machucada, ela não quer enfrentar nenhum tipo de sofrimento. Ela vai só pensar no sucesso dela agora, na qualidade de vida, viver muitos anos, porque essa vida é tudo que ela tem. Ela vai viver muitos anos para viver bem. Ela vai viver também outras pessoas que têm uma visão, uma cosmovisão dessa, elas podem pensar o quê? Eu vou viver sem consequências, de forma inconsequente. Eu vou viver intensamente, porque depois que eu morrer, acabou. Não tem nada depois da morte. A gente começa a perceber então que o que a pessoa crê de cosmovisão influencia todas as crenças,
todos os valores e, consequentemente, tudo que a pessoa faz na vida dela. Ela vai viver em prol daquilo que ela acredita. É inconsciente, tá no subconsciente dela. Ela faz essas coisas. E também a gente tem que entender que uma pessoa que tem uma cosmovisão que Deus não existe, ela pode começar a desenvolver crenças diferentes também. Não é que eles vão ser todos iguais, todos robôs. Uma pessoa pode querer ter sucesso material, e ele é um grande empresário ou um cientista, mas que ele não acredita em Deus. Então, a forma como ele vive vai refletir isso. Só que outra pessoa que também não acredita que Deus não existe, que não existe nada espiritual, ela pode viver de uma forma inconsequente, usando drogas e não se importando, porque nada tem propósito. Então ela pode desenvolver crenças diferentes, mas a cosmovisão é o fundamento para ela desenvolver essas crenças. E se eu acredito que a cosmovisão é o solo ou as raízes de uma árvore que gera frutos, essa pessoa ela só vai mudar se ela mudar a cosmovisão dela. Se aquele solo que dá os nutrientes não mudar, ela vai continuar durante a vida dela acreditando e fazendo as mesmas coisas. Então, as decisões da vida dessa pessoa são condizentes com o que ela acredita, né? As ações dela. E aqui está o problema que às vezes pode nos confrontar mais do que outras coisas que eu falei na aula até agora. Porque nós dizemos que nós acreditamos em Deus. Então nós temos uma cosmovisão que é bíblica. Só que o problema é que a nossa cultura ela tem influenciado muito o que a gente pensa. Os filmes, as séries, os amigos, a família, a televisão, todas essas coisas, desde criança, elas têm nos influenciado a formar o que a gente está chamando aqui de cosmovisão. Como a gente interpreta o mundo. E isso seria uma cosmovisão secular. Como o mundo vê as coisas. E esse aqui é o conflito principal que a gente vai falar nessa aula. É uma cosmovisão em conflito. Porque se você tem uma cosmovisão que fala que a cosmovisão secular, ela diz que a religião e Deus não podem influenciar naquilo que o ser humano quer decidir para a sociedade. Na política, na moral, em várias coisas. Então, se você enxerga a vida desse jeito, você pode começar a priorizar a sua segurança e o conforto como seu objetivo máximo. Por exemplo, se alguém que se diz crente, mas ora o tempo todo pela sua segurança e pelo seu conforto, talvez essa pessoa não tenha um problema de cosmovisão. Perdão, talvez essa pessoa não tenha um problema de oração, essa pessoa deve ter um problema de cosmovisão, porque ela está orando só pelo conforto dela. Ela está buscando só aquilo. Essa pessoa, talvez, ela não vai querer jejuar ou se sacrificar. Porque a partir do momento que ela tem que, para andar em pureza, em integridade, tá difícil e ninguém tá vendo, ela não vai fazer isso. Ela vai fazer aquilo que ela decide que é certo. Então só uma cosmovisão centrada em Deus vai ser suficiente para uma pessoa sacrificar, fazer o que é difícil. Porque ele entende que o quê? Deus, ele está no centro. E talvez alguns de nós que acreditamos em Yeshua, nós queremos ter uma cosmovisão 100% bíblica, de acordo com Deus. Mas nós também fomos influenciados um pouco, talvez pela cultura. E um exemplo disso, talvez para confrontar vocês, é que ter uma cosmovisão bíblica é dizer assim, Deus existe, Ele é o centro, Ele é real, Ele vai restaurar o reino dele aqui na Terra. E esse Deus, já que eu acredito nisso, o que é bom, as minhas crenças, tem que estar alinhada com aquilo que Deus diz que é certo, obedecer a Deus, trazer glória para Ele.
pensar na minha vida após a morte. Deus é santo, Ele me vê, Ele se importa comigo. Isso tem que estar no centro do que eu acredito. E as minhas atitudes vão refletir isso. Mas se uma pessoa tem dificuldade em orar pela vontade de Deus acontecendo, ou interceder pela vida de outras pessoas, talvez essa pessoa está com um problema de cosmovisão. Essa pessoa diz uma coisa, mas ela acredita outra. Ela faz outra coisa. Então, se a maioria das suas orações forem por conforto, segurança, Deus me salva, Deus me protege, Deus me dá um bom dia, Deus provê para mim. Não que essas coisas sejam ruins, mas se esse é o centro do seu pensamento, a gente precisa ter uma mudança. Porque a palavra nos ensina que essa vida ela é temporária, ela é passageira. Que existe uma realidade espiritual que ela é mais real do que o que a gente está vivendo agora. E que quando Deus voltar, Ele vai trazer justiça. Então você deve pensar mais na justiça de Deus do que agora. E o Senhor, Ele é supremo. Ele e o seu reino. E isso me faz lembrar de uma oração. A oração é Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. A gente ora isso todo Shabat, todo sábado. E ela diz, bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. Essa oração ela é uma declaração de fé também. Isso aqui, a gente recitando isso toda semana, a gente está declarando que essa é a premissa central da nossa cosmovisão. Esse aqui é o centro do que a gente acredita. Deus, Ele é bendito, Ele é glorioso, o seu reino é para sempre. E isso deve moldar as nossas crenças e o que a gente acredita. Então agora eu encorajo todos vocês a aprender mais sobre a sua cosmovisão, se ter essa tensão com você mesmo, do que você acredita, e depois ir e ensinar outras pessoas, porque é isso que a gente é chamado para fazer. De uma forma bem rápida, então, eu vou tentar trazer um pouquinho sobre outras cosmovisões para a gente concluir a aula. Esse Salmo 46, ele fala muito comigo, e talvez ele seja um conforto para todos nós. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Tem uma vez que Deus ele falou muito forte comigo, usando esse salmo, e desde então ele é um dos salmos mais confortantes para mim, porque a realidade de eu saber Deus será exaltado na terra, isso me traz um conforto enorme, e isso fala com quem eu sou, com a parte central do que eu acredito. Basicamente fala para nós, tá tudo bem, ele vai ser exaltado. Então nós, como filhos, ficamos confiantes nele, ficamos tranquilos, tá tudo bem. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está se esforçando, mas ele vai ser exaltado. Ele está no controle, tá tudo bem. Isso aqui é uma árvore que a Jocum, Jovens com uma Missão, gosta de falar sobre ela, porque eles também ensinam sobre a realidade das nossas crenças, cosmovisão. Isso aqui então seria as raízes, né, ou o solo, o que forma a nossa cosmovisão. A base, ela se desenvolve no tronco, que é o que a gente crê. E ali em cima são os valores. Os nossos valores ou princípios, eles são os galhos dessa árvore. Nós temos diferentes princípios, diferentes valores. E cada um desses valores, ele vai resultar em ações, consequências, que é o nosso comportamento, que é o que a gente aprendeu de uma forma mais visual, para vocês lembrarem. Vou trazer uma última situação para vocês. Eu falei para vocês que quando alguém perde um ente querido, perde um parente, ela pode ter alguma reação. Qual que seria a reação, de uma forma técnica, a nossa cosmovisão? Ela é chamada de judaico-cristã, porque nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia é um livro judaico-cristão. Então, o que nós acreditamos?
se alguém morre, eu vou começar a pensar, Deus, o que você está me ensinando? Deus, eu confio em você porque existe uma vida após a morte. Existe esperança depois disso aqui. A morte não é o fim. Eu começo a pensar que Deus é soberano, Ele sabe o que faz, Ele permitiu. Tudo isso me traz conforto. Mas imaginem uma pessoa que tem uma cosmovisão secular. Essa pessoa talvez ela não acredita muito na religião, não acredita muito em Deus. Ela pode começar a pensar o quê? Não existe propósito. Ela vai começar a tentar, depois que alguém morre, ela começa a pensar o quê? Eu preciso encontrar um significado para mim. Por que isso aconteceu? Eu vou tentar viver a minha vida agora. Por exemplo, alguém, vamos supor que o parente de alguém morre por câncer. A pessoa pode começar a pensar assim, eu vou começar a lutar contra o câncer. Isso é uma coisa que ela está tentando se confortar, porque ela não entende, ela não consegue lidar com o fato de que a morte é real. Porque ela não acredita em vida após a morte. Existe uma frase que eu gosto que é: no funeral ou na dor, na perda, até o ateu ora. O lugar que as pessoas mais voltam para Deus, são confrontadas com a realidade, é no velório. E é por isso que a palavra fala lá em Eclesiastes que é melhor a gente estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque ali a gente aprende a rever os nossos conceitos. O ateu, quando tem dor, sofrimento, ele não sabe como lidar com isso. Então ele precisa, ele confessa que ele acredita em Deus nesses momentos. Ele começa a rever, será que Deus é real? E ele começa até a orar. Ele começa a ver, não é possível a vida não ter sentido. Ele começa a questionar a injustiça, começa a fazer terapia, mas ele, no fundo, não consegue lidar com isso. Outras cosmovisões. Esse aqui é o último slide da nossa aula, a gente já está terminando. Mas isso aqui é uma coisa mais técnica. O principal da nossa aula foi o que é cosmovisão, como que a gente não se amolda ao mundo e à cosmovisão secular do Brasil, e a gente tem que mudar a nossa cosmovisão. Isso acontece através do arrependimento e o Espírito Santo. Só que existem outras cosmovisões. A cosmovisão naturalista que a gente viu do início é do típico ateu, que ele acredita que só existe o mundo, nada espiritual. A cosmovisão secularista, ela acredita que pode até existir alguma coisa espiritual, mas o espiritual não deve influenciar a vida. Então podem ser várias ideologias, né? Ideologia, por exemplo, feminista, comunista, várias ideologias que são baseadas nessas cosmovisões. E o humanista, ele é aquele que pensa, ele vê o ser humano como centro. Então quem define o que é certo e o que é errado, o que é importante ou não, é o ser humano. Ele é egoísta, basicamente, ele está no centro. E eu trouxe a cosmovisão judaico-cristã, que é Deus, ele é real, ele criou tudo, ele é pessoal. Ele não só existe longe, ele está perto. E isso muda como a gente interpreta o mundo. E esse Deus, ele revela o que é verdade. Não sou eu que falo o que é verdade. Por exemplo, o aborto, ele é errado porque Deus diz que a vida é importante. Não que eu decido. E é porque ele diz que a vida é importante. Não é eu que decido a vida de quem que é importante ou não. A vida de alguém é menos importante. Porque a partir do momento que eu creio que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então toda vida é importante. Então, nós acreditamos que a redenção vem de Deus, nós confiamos nele, e que a moral do que é certo e o que é errado é só Deus que dá. Mas eu trouxe uma outra cosmovisão que é interessante, que é a hinduísta, ou o panteísmo. São várias religiões africanas, ou a religião da Índia. Eu já estive na Índia, e lá o mundo é diferente. Por quê? Porque eles enxergam o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, na Índia, não tem muita higiene ou saneamento básico na maioria dos lugares. Esgoto a céu aberto, vaca andando na rua. Por quê? Porque eles querem
se desconectar, eles pensam que tudo é divino, tudo é uma manifestação de Deus. E o objetivo dele é separar entre essa realidade. Ele está num ciclo, né, da reencarnação, o ciclo dele morre e volta para a vida. Então o que ele pensa? Que se está sujo é porque a gente merece isso. Ou ele começa a pensar o quê? Que esse mundo físico a gente não merece organizar o mundo, limpar, ter higiene, porque o que mais importa é o espiritual. Se o que mais importa é o espiritual, o físico não é tão importante. Então eu faço de qualquer jeito. Então a gente vê pessoas que não têm saúde lá. A gente vê pessoas que não organizam as ruas com asfalto, higiene, saneamento básico, porque eles enxergam um mundo diferente. Isso também seria real para o islamismo. O islamismo ele diz acreditar no mesmo Deus da Bíblia. Nós sabemos que não é. Quais que são as consequências disso? Eles acreditam que eles têm que matar para trazer a religião deles. Eles têm que se vingar dos lugares onde o Islã já conquistou no passado. Eles têm que trazer uma guerra santa para tomar esses lugares de novo. Ao contrário de nós, que acreditamos, de acordo com a Bíblia, que nós vamos entregar as nossas vidas para que os outros possam conhecer ao Senhor. Mas então, qual que seria a reação de mim, com a minha cosmovisão, e de um hinduísta, se, por exemplo, ele visse um acidente de carro? Vamos supor que teve um acidente de carro aqui agora. Eu vou pensar o quê? Eu tenho que ajudar essa pessoa, porque a vida é importante. Eu vou dar o que eu puder, porque eu sou altruísta. Eu tenho que amar essa pessoa mais do que a mim mesmo. Se fosse um muçulmano, ele iria falar o seguinte. Eles têm essa expressão em árabe, inshallah. Inshallah é, se Deus quiser, a vontade de Deus. Então o muçulmano ele pode até ajudar, só que talvez ele não daria a vida dele, ele não amaria essa pessoa como a ele mesmo. Ele faria isso só porque ele sabe que um dia Allah, Deus, vai julgar ele. Então ele vai ajudar a pessoa do acidente também. Só que com uma mentalidade diferente, uma motivação diferente. O hinduísta, ele acredita no karma. Karma é o quê? O que a pessoa fez no passado vai voltar para ela. Então ele pode pensar o seguinte, essa pessoa sofreu um acidente, mas é porque ela fez coisas erradas nas suas vidas anteriores. Então essa pessoa merece o acidente. É perigoso o hinduísta nem sequer ajudar essa pessoa, porque é o karma. Se essa pessoa morrer, ela vai reencarnar de novo. A vida não é tão importante, porque a gente reencarna várias vezes. Então a gente aprende com essa aula que cada um tem uma reação diferente. Mas o principal, o segredo, um dos segredos da verdade da palavra de Deus é que ela nos ensina que o pecado entrou no mundo. Se o pecado entrou no mundo, a gente sabe que o mundo não está bem, que as pessoas não estão bem e que só existe uma solução, e que é Yeshua, o Messias, que veio para nos salvar de não só uma cosmovisão caída, mas também de uma eternidade sem Deus. E é isso que molda quem nós somos. Tudo que nós fazemos é por causa disso que nós acreditamos que Deus é bom, Ele enviou o Filho dele. E nós sabemos que é por isso que existe pecado, existe morte, mas que existe uma esperança firme que nós faremos o que é certo e Deus julgará com justiça e nos dará uma recompensa de acordo com aquilo que nós fazemos e vivemos pelo sangue de Yeshua. Fala, meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.